Na noite de hoje, nós estamos nos propondo a falar sobre 3 poderes, 3 forças, que nós utilizamos muito pouco, muito mal ou não a utilizamos. Que é o poder da fé, da vontade e do pensamento positivo. Que esses 3 são irmãos da caridade. E eu gostaria de sugerir a todos que anotassem para ler em casa, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, o item de 1 a 12. E no Livro dos Espíritos, da questão 658 até a 662. Essas 2 sugestões vão trazer maior esclarecimento ainda sobre a utilização dessas 3 forças, desses 3 poderes. Que nós não vamos ter tempo hábil para falar o que de fato gostaríamos e dessa importância de nós utilizarmos. Jesus, quando ele esteve a última vez entre nós, com um corpo físico como o nosso, porque ele sempre esteve conosco e ele sempre está conosco. Mas na última vez que ele esteve com o corpo como o nosso, de manhã quando ele levantava, já sempre tinha um grupo de pessoas na frente da casa esperando para sair com ele. E à medida que ele ia indo para um determinado local, iam se juntando mais pessoas e formavam verdadeiras, às vezes, multidões seguindo ele. O que eles queriam? Eles queriam ouvir uma palavra de consolo, uma palavra de redenção, queriam acompanhá-lo e sentir o que ele falava, porque aquilo que ele falava, ele vivia. Quando ele falava amor em amor, sentia-se amor na presença dele. Quando ele falava em paz, a gente sentia essa paz. E, num determinado dia, uma grande multidão chegou até ele, um homem, e se ajoelhou na frente dele e disse: Senhor, suplicando, Senhor, tenha piedade do meu filho. Ele é louco e já caiu no fogo por diversas vezes se queimando. Ele já caiu na água e eu tenho medo dele se afogar. E já levei ele até os seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Então, Jesus pediu para trazê-lo. Quando ele trouxe o menino, Jesus conversou e repreendeu a entidade perversa que o obsediava. E esta imediatamente se afastou e o menino ficou curado. Devido a isso, percebendo isso, os discípulos foram conversar em particular com Jesus e o questionaram por que não poderiam curar da mesma forma como ele fazia. E ele então respondeu: por causa da pouca fé. Porque se ela fosse do tamanho de um grão de mostarda, todos conhecem o grão de mostarda? Já viram um grão de mostarda?
É um grãozinho tão minúsculo, tão pequenininho, que se a gente botar um grãozinho na palma da mão e só sentindo, só passando a mão para sentir esse grãozinho, de tão pequenininho que ele é. E ele disse que se a fé deles fosse do tamanho de um grão de mostarda, eles diriam para a montanha de barro: sai desse lugar aqui onde você está e vá para esse lugar aqui. E isso aconteceria, e nada seria impossível para eles. A semente de mostarda é a menor semente que existe no mundo. Claro que Jesus estava falando no sentido figurado, porém demonstrando que a questão está diretamente relacionado ao tamanho do pensamento positivo, ao tamanho da vontade, ao tamanho da fé. E para encerrar a conversa com eles, ele disse o seguinte: vocês são deuses. Portanto, vocês podem fazer tudo o que eu faço e muito mais. Isso está na Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 12. Noutra ocasião, se apresentou para Jesus numa dessas palestras, numa dessas estadas com a multidão, um centurião, que é o chefe de um grupo de 100 soldados daquela região ali, daquela localidade. E esse chegou e disse para Jesus: Senhor, meu servo está em casa paralítico e está em profundo sofrimento, em terrível sofrimento. Ao que Jesus de imediato respondeu: eu irei curá-lo. Sabe o que o centurião falou? Não sou digno, eu não mereço receber-te debaixo do meu telhado, na minha casa. Dize, Senhor, apenas uma palavra, e meu servo será curado. Então, Jesus disse: vá. Como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o servo ficou curado. Isso demonstra o tamanho da fé, o tamanho da vontade, o pensamento positivo com que ele pediu a Jesus. Noutra ocasião, tinha uma mulher que é conhecida como mulher hemorrágica. Essa mulher sofria de hemorragia já faziam 12 anos. E ela tinha gastado todo o seu dinheiro em médicos e em remédios, mas ninguém a conseguia ajudar. A causa da doença era desconhecida. Os remédios não funcionavam e ela só piorava a cada dia. Não havia mais solução. Então, ela ouviu falar de Jesus, que Jesus passaria por perto aonde ela morava. E ela, ouvindo falar de Jesus, ela passou a acreditar, se ela conseguisse tocar, pelo menos na borda da roupa dele, ela se curaria. E assim, ela foi de encontro a essa multidão e começou a abrir um caminho. Até que ela chegou perto,
mas não conseguiu chegar perto. Ela se jogou, mas conseguiu tocar na roupa de Jesus. E imediatamente o sangramento parou. Ao perceber isto, Jesus se virou e perguntou quem havia tocado nele, pois havia saído uma grande força, uma grande quantidade de energias dele. E ela, meio assustada, olhou para ele, e então ele falou: filha, anima-te, a tua fé te curou. Gente, dá para entender o que é que nós somos capazes de fazer com a força do nosso pensamento, com a força da nossa vontade, com a fé que nós podemos ter. O poder de transformação é diretamente proporcional à intensidade da fé, da vontade e do nosso pensamento. Essas três forças se revestem de um inestimável poder transformador ao ponto de ser capaz de transportar as montanhas de erros que nós cometemos e transformá-los em coisas boas. Simplesmente uma pura caridade. Tudo dependendo da nossa vontade, da nossa clareza e firmeza de pensamentos, o que vai demonstrar diretamente a nossa fé. O poder transformador da fé vem da confiança inabalável, inquestionável na providência divina. Ter bons pensamentos, ter vontade, ter fé, não é apenas acreditar em Deus. É uma força viva, atuante e transformadora que devemos cultivar diariamente, colocando em prática nossa vontade de realizar nossos desejos, nossas metas. É isso que nas quintas-feiras a gente faz quando a gente suplica e a gente intercede por os nomes, por aqueles desejos, aquilo que vocês colocaram na caixinha de vibração. É saber e ter certeza, ter confiança que o universo todo vai conspirar a favor daqueles que colocam em prática os bons pensamentos, a vontade e a fé. Trata-se de uma confiança inabalável nas leis divinas, porque isso faz parte das leis universais criadas por Deus, bem como nas capacidades individuais de cada um. É uma verdadeira convicção que nos move, nos inspira e nos capacita a realizar feitos que, aos olhos dos incrédulos, isso parece impossível, ou que eles chamam de milagre. O que aconteceu foi um milagre. Mas o que levou a acontecer isso é a capacitação, é a nossa força voltada no pensamento positivo e na força de vontade, na nossa fé. A fé, a vontade e o pensamento positivo, como um grão de mostarda, ele pode ser cultivado e se robustecer.
Jesus usou a metáfora do grão de mostarda, uma das menores sementes, mas que tem a potência de se transformar em uma árvore robusta, grande, mas saiu de uma sementinha pequenininha. A mensagem é clara. Mesmo uma fé pequenininha pode se fortalecer e tornar-se uma verdadeira e inabalável com o poder de realizar maravilhas, fazendo acontecer a vontade, os desejos e as nossas metas. As indicações do Espiritismo para dar fé, para dar robustez, é o poder transformador. A fé, na verdade, ela se consolida, ela acaba acontecendo de acordo com a nossa vivência, com a experiência pessoal das práticas morais do Cristo, dos ensinamentos em nossa vida. Mas não é algo que nós adquirimos muito rapidamente. Requer esforço, estudo, reflexão e prática constante. O poder da fé não está em mover montanhas físicas de barro de um lugar para o outro, mas em superar os montes de desafios, obstáculos e limitações que se erguem em nosso caminho diariamente. E para finalizar, eu gostaria de deixar a seguinte reflexão. É com o pensamento positivo, com essa vontade, com essa fé verdadeira e inabalável, que somos capazes de transformar não apenas o nosso caminho, o nosso jeito de ser, mas o mundo ao nosso redor. Que assim seja.